depois de pesquisar 100 vezes se eu não estava errada nos versículos, hoje é Levíticos do 20 ao 23. Então, bora lá. As penas para diversos crimes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que, dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, oferecer um filho a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto ofereceu um filho a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, fechar os olhos para não ver esse homem quando sacrificar um filho a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família. Eu o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do meu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão, fazendo confusão, o seu sangue será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Lembrei de um vídeo de uma mulher falando, dando um relato, não era um vídeo do ato em si, era um relato. Enfim, que nojo. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha da sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua menstruação e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã da tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão. 100 filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. A nudez do seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações, que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas. Portanto, fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós,
para tê-las por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerá. Será apedrejado, o seu sangue será sobre eles. Lei para os sacerdotes. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. E por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará. Ele, sendo o principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não rasparão sua cabeça e não cortarão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, que foi consagrado para vestir as vestes, não descobrirá sua cabeça, nem rasgará suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem de seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. O homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver doença no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, os sacerdotes e as ofertas. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Arão a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair sêmen da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo qual se fez imundo, ou algum homem pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para que... Você está fazendo uma pizza já? Vou começar agora. Obrigada. Se contamine com ele, eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele.
havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa escrava com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e os nascidos na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filho, se houver tornado a casa do seu pai como na sua mocidade, o pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém, por erro, comer a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que as santifico. Lei sobre ofertas. Tá acabando, ou não? 23 é longuíssima. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto, ou oferta voluntária sem defeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, o verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus. De todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas, defeito nelas há, não serão aceitas em vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis no mesmo dia. E quando oferecer sacrifícios de louvores ao Senhor, o oferecereis da vossa vontade. No mesmo dia se comerá, dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Por isso, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado, 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa. Estas são, meu querido, fala. Olha, meu gatinho. Mau. Dá oi. Miau. Não? Miau. Tá tímido, gente. Não tá ronronando, que eu tô... Ele tá querendo ir, eu tô segurando. A Páscoa. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias
deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Tá bom, Salém? Me perdi, tá vendo? Culpa sua. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. As primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa sega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. A colheita. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento. De 2 dízimas de farinha serão levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar as beiradas do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ano Novo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. O dia da expiação é meio tenso. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Tabernáculos, tendas.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é. Nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, além dos vossos dons, além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Próxima leitura é gigante. Deus me abençoe. Eu vi uma pessoa questionando, falando que a religião cristã era mitologia, né? Como se não tivesse nenhuma maneira de comprovar nada, que tudo fosse uma questão de acaso ou de uma construção apenas humana, né? E aí o cara falou assim, tava perguntando pro Charlie Kirk, mas então a mitologia, ele falou, pera, não. Todos os livros da Bíblia têm o seu valor e a sua importância. Mas aí eu achei isso interessante, porque quando eu tava lendo Levíticos agora, né, com vocês, eu falei, nossa, que chatice tremenda ficar lendo sobre um côvado, um bode, um cordeiro, no 7º dia. Eu acho, agora, né, depois de ouvir isso, claro, não só depois de ouvir isso, mas é importante pra gente entender como a nossa vida é boa agora. No sentido de, vou falar acho que pela milionésima vez, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A gente não tem que ficar fazendo esse tipo de coisa mais. Olha que beleza! Você só tem que chegar e falar, Deus, eu genuinamente, porque Ele conhece até a última fibra do seu coração. E falar assim, Deus, eu sei que eu pequei. Que nem eu contei, né, pra vocês. Acho que foi ontem que eu tive uma conduta ruim. E aí eu falei assim, nossa, eu tô tão firme num propósito. E daí a minha parece que o propósito é pequeno, né? Mas enfim, é todo um contexto. E esse propósito, por mais forte que seja, ficou pequeno ao ponto de eu ter essa conduta. Só que eu me arrependi. Eu fiquei, poxa Deus, eu não devia ter tido essa atitude. E não é porque eu quero o perdão. Claro, o objetivo principal é o perdão, mas eu acredito que quando Ele olhe para dentro do meu coração, Ele entenda que é a questão de eu me corrigir. Eu pedi perdão. Ele já aceitou. Tá certo. Larissa, você pecou. Show. Segue o baile. Mas Ele aceitou, porque foi genuinamente do meu coração o pedido de perdão para eu melhorar a minha conduta. Então daí, pela milionésima vez eu coloco de novo em perspectiva a minha conduta como ser humano, agora, né, principalmente que eu estou
Eu digo tentando porque, né, eu oro todo dia de joelho, gente. Todo dia é um exagero. Tem dia que eu não quero orar de joelho, que nem hoje é domingo, eu não fui à igreja. Mas assim, todo dia eu oro. Mais de uma vez no dia. Na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir. Se tem algum propósito que eu tenho feito pelas pessoas, por exemplo, algumas amigas minhas vão casar e vão ter festas. E, enfim, casar é complicado. E 2 delas são cristãs, a outra, o namorado é católico. Mas ainda assim, o meu amor por elas, como cristã, eu mostro através da oração. E aí eu penso, não fiz um tantão de coisa, mas Deus vê a minha tentativa. Ele vê que eu persevero, que eu tenho, em algumas questões, uma conduta muito boa. E aí ele já conta com a minha estupidez, mas eu tenho que me arrepender para melhorar a minha atitude numa próxima vez que eu chegar nessa questão, né? Mas é isso. Eu espero que você, cristão aí que tá lendo a Bíblia comigo, que tá péssimo, tá, gente? Eu não recomendo, assim, seguir tão ao pé da letra a minha leitura, mas... Ou talvez esperar uns dias aí, tipo assim, quando eu passar pro próximo livro, aí você assiste os vídeos em sequência, não sei. Eu recomendo que você assista. Mas talvez não com a expectativa de que eu vá conseguir gravar todos os dias. Amanhã, por exemplo, eu trabalho 12 horas. Na terça não trabalho 12 horas, mas trabalho bastante. E assim vai a minha semana, então oremos para eu conseguir fazer. Então, você cristão que tá lendo a Bíblia aos trancos e barrancos no termo de tempo, ore também, busque conhecer outras partes da Bíblia, mesmo que você esteja lendo do começo, para você continuar prestando atenção na sua conduta, entendeu? Que é isso que é o importante, né? Você aceitou Jesus, sua alma tá... Você escreveu seu nome no livro da vida, mas a sua conduta precisa ser o mais perfeita possível, né? Só a perfeição é Jesus, mas ela tem que ser o mais perfeita possível. Então, estude a Bíblia, ore bastante, que isso te conecta com Deus e permite que você ouça o que Ele tem pra te falar também, né? E é isso, já falei demais. Boa semana, pepitas. Beijo no coração.